Boa noite, família de Deus. Hoje eu tenho o encargo de compartilhar algumas exortações que o Senhor tem feito a mim nesses últimos anos e as quais eu tenho buscado ouvir e aplicar, mas não sem renúncia, não sem dor, não sem lágrimas. Tudo parece ter se tornado muito mais intenso quando eu comecei a tentar compreender qual é a vontade do Senhor em meio a todos esses fatos que têm acontecido ultimamente, questionar por que nós, cristãos, nascidos da água do Espírito, criados com o único propósito de constituir uma família para Deus, temos vivido uma guerra familiar tão intensa, rejeitando a essência desse chamado que se resume em amor. E ainda que na minha pequenez, porque eu entendo que o meu entendimento é muito pequeno, muito baixo em relação ao propósito dele, sei que não há apenas uma resposta para esse questionamento, mas ele que é compassivo, que é gentil, que tem essa natureza tão amorosa que é própria dele, pacientemente responde às nossas dúvidas com a ternura de um pai dentro daquilo que a gente pode compreender. E o que eu compreendo até agora é que o lugar que o amor deveria ocupar em nós tem sido tomado pelo medo e pelo orgulho. E isso tem dificultado a convivência fraternal e nos afastado do propósito divino. E veja como isso é curioso. Quando nós nascemos, nós assumimos diversos papéis sociais que ao longo da vida vão se desdobrando em múltiplas interações e responsabilidades. Contudo, o primeiro papel e o mais fundamental, que transcende as esferas humanas e se relaciona diretamente com o propósito divino, é o de filhos. Esse papel é universal, é inalienável, é o único compartilhado por toda a humanidade. Embora nem todos venham a ser pais, mães, tios, primos ou desempenhar outros papéis relacionais, todos nós nascemos nessa condição inalienável de filhos, ou seja, é inescapável essa condição. Então ela é além de antropológica, no que concerne ao propósito divino, no seu significado espiritual, reflete o desejo de Deus Pai em constituir uma família para si. A filiação nesse contexto não é apenas uma realidade então biológica ou social, mas ela é o cerne do plano divino de salvação no que concerne a nós. Deus, ao estabelecer o caminho para a redenção, fez alicerçado na relação filial, nos chamando a participar da sua natureza divina como filhos adotivos. E essa designação não é desprovida de propósito, ao contrário, ela revela essa intencionalidade divina em cada detalhe da sua criação e do seu plano redentor. E tem outro papel que também tem uma relevância dentro do supremo propósito de Deus, que é o de irmãos. Uma relação aí frequentemente marcada por tensões e conflitos, tanto no âmbito familiar quanto no espiritual. Os laços fraternos, eles apresentam desafios intrínsecos, uma vez que, diferentemente de outras relações, como as de pais e filhos, relação conjugal, na relação fraternal, não há vantagens imediatas ou tangíveis sob um prisma egóico, que seria, em outras palavras, dizer que do ponto de vista pessoal, essa relação entre irmãos nem sempre é vista como vantajosa no curto prazo. Enquanto a relação entre pais e filhos pode ensejar uma satisfação recíproca, ainda que limitada, seja em virtude de o pai oferecer sustento para o filho e às vezes o filho prover alguma realização pessoal para o pai. Na relação entre cônjuges, há aí um companheirismo, um suporte emocional, que seriam vantagens. O vínculo fraterno, ou seja, essa relação entre irmãos, se destaca por apresentar mais desafios do que vantagens evidentes. A única vantagem da convivência entre irmãos, sob essa perspectiva individualista, reside no aprendizado do altruísmo, que é expresso pelos atos de amor que são orientados para o bem-estar do outro, para a prosperidade do outro. Então, essa dinâmica não é um mero acaso social, mas ela se constitui em um contexto pedagógico divino, no qual Deus nos treina para nós vivermos um dia como família eterna. A relação fraternal
que significa, quero dar ênfase, porque eu atendo muitas pessoas e percebo que elas até hoje não entendem essa expressão, né? A relação fraternal significa relação entre irmãos. Então, quando a gente fala amor fraternal, é um amor que deve haver entre irmãos. Essa relação fraternal é um ambiente projetado para promover o desenvolvimento de virtudes que estão associadas ao amor. A paciência, a humildade, a longanimidade, que são características indispensáveis para a convivência na eternidade. Embora amar a Deus seja um objetivo aparentemente mais acessível para os cristãos, amar o irmão na fé representa um desafio muito complexo. Ou seja, essa dificuldade não é apenas fruto dessa nossa natureza humana caída, mas é também o terreno conquistado por Satanás nessa esfera relacional. O adversário, ciente da importância do amor fraternal dentro do propósito divino, utiliza estratégias sutis para minar esses vínculos, frequentemente disfarçando ódio e desprezo mútuo sob a aparência de uma convivência pacífica. Entretanto, ultimamente, o ódio já nem tem mais usado disfarce. Esse fenômeno tem se tornado um dos maiores entraves à expressão plena do propósito de Deus na cristandade. A ausência do amor genuíno entre irmãos não apenas contraria os princípios do reino, mas também impede que nós sejamos moldados segundo a imagem de Cristo, que é o Filho por excelência e cuja vida se fundamentou no amor sacrificial e incondicional. Então, a relação fraternal, embora aversiva, sob a perspectiva humana, é um componente indispensável do treinamento divino para a eternidade. Deus deseja que seus filhos aprendam a amar não apenas a Ele, mas também uns aos outros, de forma genuína e altruísta. Quando nós reconhecemos esse propósito, nós somos chamados a resistir às investidas do inimigo e a cultivar o amor fraternal, esse amor entre irmãos, como expressão da nossa filiação divina e da nossa preparação para a convivência familiar eterna. Mas quem, de fato, deseja praticar atos de amor genuíno, comprometido, apenas visando promover o bem-estar e a prosperidade de outra pessoa? Eu não quero. E além de não querer, eu estou plenamente consciente de que eu não possuo em mim mesma qualquer capacidade de fazer. A única coisa que eu percebo na minha natureza é que frequentemente eu anseio ver aqueles que se opõem a mim disciplinados. Eu anseio ver que aqueles que não compartilham das mesmas crenças, das mesmas filosofias, sejam por Deus castigados. E qualquer declaração que negue essa realidade seria insincera, porque a inclinação natural do ser humano é marcada pela corrupção e por essa busca egoísta, e eu não passo de um ser humano. E se assim é de fato, fica mais compreensível, fica mais inteligível, ou seja, é mais fácil compreender as guerras, a atual condição da sociedade global e igualmente essa situação do coletivo cristão, da cristandade, na sua totalidade. Então eu queria te convidar para um breve momento de oração antes de nós darmos continuidade. Pai, só o Senhor pode abrir caminho agora diante desse mar. Só o Senhor pode ir à frente, Senhor, derrubando fortalezas, anulando meias verdades. Senhor, só o Senhor pode lançar por terra o orgulho e afugentar o medo. O Senhor é a vanguarda daqueles que te temem. Por isso, Senhor, nesse compartilhar, eu creio que Tu és também a minha retaguarda. Eu sei que Tu estás comigo e também com os meus irmãos, que o Senhor é o nosso Pai, o Pai de todos nós. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações. Nesse momento, haja em nós espaço para o Teu falar. Nós possamos nos desarmar
de todas as nossas justificativas, interesses, opiniões, dores, para tão somente ouvir aquilo que procede de Ti. Eu confio em Ti, Senhor. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. Alcança cada um que estiver ouvindo essa palavra, de acordo com a Tua gloriosa e tão doce vontade. Amém. Irmãos, vamos ler os versículos chaves aqui desse compartilhar, que estão no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 37 ao 47. Eu vou ler na versão King James atualizada, que diz assim: Eu sei que sois a descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveravam: Nós não nascemos de fornicação. Nós temos um pai, Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu não procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso, o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Esse recorte aqui das Escrituras descreve um dos muitos momentos em que Jesus, o Cristo, ensinava ali na sinagoga, no templo, e em dado instante ele se engajou num intenso diálogo com os judeus que eram descendentes de Abraão, o que significa que eram indivíduos que que professavam Deus como seu pai. A análise dessa narrativa, ela permite identificar alguns pontos centrais que iluminam tanto o contexto histórico quanto as implicações espirituais dessa passagem no que concerne a realidade e as motivações do relacionamento fraterno entre a cristandade. Então, os pontos centrais dessa narrativa são três. Primeiro, a rejeição à palavra de Cristo. Jesus denuncia ali a intenção homicida dos judeus e identifica a causa. Eles rejeitavam a sua palavra. E nos versículos anteriores, aqui em João 8, do 21 ao 36, ele havia enfatizado dois aspectos pelos quais a sua palavra era rejeitada. A primeira é que ele era a expressão do Pai, está no versículo 21 a 30. Então Jesus sublinhou que a sua vida, a sua obra estavam intrinsecamente aliadas à vontade de Deus Pai. A sua missão consistia em refletir através das suas ações e palavras a essência divina. E que essência é essa? João 1, capítulo 4, 8 diz que é o amor, porque Deus é o amor. Então, o segundo ponto ali para que a sua palavra fosse rejeitada é que ele vivia na posição de filho, está nos versículos 31 a 36. Jesus declara que a verdade liberta e que essa verdade é ele mesmo na posição de filho. Assim, ele estava convidando os judeus à liberdade decorrente de um viver nele, através dele, enquanto filho que vive em conformidade do caráter e da essência do Pai, que é amor, porque Deus é amor. 1 João 4,8. O segundo ponto dessa narrativa aborda a recusa à filiação espiritual. Ao rejeitarem ali o convite de Cristo, os judeus, eles se recusavam a reconhecer a primazia do amor como um fundamento absoluto da filiação divina.
visto que essa paternidade de Deus se manifesta exclusivamente por meio do amor, que é a sua própria essência. Essa recusa colocava os judeus na condição de escravos, não de Deus, obviamente, mas do medo e do orgulho, o que consequentemente os tornava suscetíveis à influência do maligno. E o terceiro ponto traz o medo e o orgulho como uma ferramenta de escravidão. A resistência dos judeus à palavra de Cristo se originava no medo. Medo do novo, medo do desconhecido, medo de romper com os padrões culturais e religiosos que são pré-estabelecidos, medo da luz que a mensagem de Cristo projetava, expondo ali falhas, ambições e vulnerabilidades. Mas também tinha seus alicerces no orgulho, que se manifestava através de uma rigidez cognitiva que também pode ser chamada de obsessão. O Senhor estava ali se apresentando como a verdade que liberta, e os judeus estavam arrazoando. Libertar de quê? Libertar de quem? E essa escravidão ao medo, associada ao orgulho, à rigidez das suas convicções, os alinhavam ao diabo, que foi descrito por Jesus como assassino desde o princípio, ali no versículo 44. Então eles estavam cheios de si, de orgulho, mas também amedrontados, com toda aquela luz, e eles então buscavam se refugiar atrás das fortalezas de suas mentes, e obcecados, porque essa é a situação de quem está nas trevas, está rígido, eles se tornaram assassinos, escravos de um senhor maligno. Os judeus perpetuavam as obras do diabo, que no contexto dessa passagem incluía o intento de assassinar Cristo. E embora nós estejamos analisando um contexto histórico, a aplicação espiritual dessa passagem transcende o tempo. O texto aborda não apenas a condição daqueles que se opõem abertamente a Cristo, mas também a de muitos de nós cristãos que ainda hoje rejeitamos a essência da mensagem da cruz. Quem são, nos dias atuais, aqueles que creem em Deus Pai, à semelhança dos judeus, mas que pelo medo de romper com os padrões pré-estabelecidos ou pela apreensão de terem expostas as suas falhas, as suas ambições, as suas vulnerabilidades, são capturados pelo orgulho, se refugiam nas sombras, associam-se às obras do maligno e, ainda que de forma inconsciente, obviamente, acabam ferindo a Cristo. Somos nós, irmãos. Somos nós, a comunidade cristã, sempre que nós negligenciamos a mensagem da cruz. Dar vida, compartilhar luz, dispensar amor. E eu penso que por mais difícil que seja reconhecer que nós temos ferido a Cristo, eu creio que o Espírito tem preparado as mentes e os corações daqueles com os quais Cristo conta nesses últimos dias. Afinal, em tempos de crise, é necessário que os filhos maduros de Deus sejam revelados através de um espírito de auto-humilhação, como houve em Cristo, a fim de expressarem uma vida consistente com a natureza do Pai. Porque em tempos de crise, o que nós mais necessitamos, além de Cristo mesmo, é de irmãos maduros e sóbrios. E como hoje nós temos ferido a Cristo? O verso 42 de João 8, ainda na King James atualizada, diz: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Onde se localiza, esse aqui de Cristo nos dias de hoje? Onde Cristo se encontra? Naquela época, Cristo estava ali, presente em carne. Mas hoje, pela fé, nós temos crido que Cristo habita o nosso interior, o espírito humano. Então, Cristo está aqui em mim. Cristo está aqui em você. Cristo está aqui no irmão. E se nós verdadeiramente estivéssemos agindo como filhos de Deus Pai, nós amaríamos o Cristo que habita cada um de nossos irmãos. Contudo, dado que essa não é a realidade, isso não corresponde aos fatos, já que as palavras sobre o amor estão nas nossas mentes, mais longe dos nossos corações, essa condição revela a nossa escravidão. Porque nós não acolhemos a palavra de Cristo, que reflete a essência do Pai, que é amor, por essa palavra não encontrar morada nos nossos corações, nem ser aceita como a essência do nosso viver, os nossos atos têm denunciado a influência de um desejo assassino que reflete de que Pai nós temos de fato aprendido.
O assassinato espiritual do Cristo, que habita cada um dos nascidos da água e do Espírito, tem acompanhado essa história da humanidade. Nós vemos que ao longo da história do cristianismo, essa sede por sangue sempre esteve presente, claro, metaforicamente falando, né? Mas hoje parece que essa sede tem crescido entre nós. Nós estamos vivendo ao ponto de executar atos de maldade, não mais às sombras. Hoje as atrocidades, elas são cometidas às claras, nas redes sociais, nos púlpitos, nas reuniões, diante de crianças e utilizando as mais sutis manifestações satânicas. Nesse contexto, então, irmãos, é possível vislumbrar o significado do cálice da ira divina, que é referido em Apocalipse. A indignação santa diante do assassinato espiritual de Cristo, que tem sido realizado individualmente, quando um filho de Deus se volta contra outro, ou coletivamente, quando grupos inteiros rotulam e condenam seus semelhantes, parece ser um pecado que está acumulando ira no cálice de Deus. E quão sério é esse tema? Mas não nos enganemos, com Deus não se brinca. Cada um há de colher aquilo que semeou. Aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição. Mas quem semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. Diz a tradução da Bíblia para Todos, a BPT 09. Essa passagem é Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. E ainda que nós possamos acreditar que nós estamos isentos da ira divina, ao presumirmos que nós não estamos instigando violência explícita, nós frequentemente ignoramos que a propagação de ideias divisivas e o fomento de contendas entre irmãos se tornam igualmente culpáveis diante de Deus. As Escrituras declaram aqui, em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 19, eu estou lendo agora a versão Almeida, revista atualizada. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Aquele que semeia discórdia entre irmãos é objeto da abominação da alma de Deus. Mas pode ser que nós não estejamos diretamente envolvidos na promoção desse tipo de discurso, o que poderia nos levar a acreditar que nós não causamos dano direto a ninguém, a alguém, e quem sabe nós somos até vítimas, né? Contudo, quando nós consentimos com o mal praticado por outros, seja aprovando discursos extremistas, apoiando movimentos em defesa do Evangelho ou compactuando com calúnias e difamações contra irmãos, nós nos tornamos cúmplices do sangue derramado. Assim como Paulo, que consentia com aqueles que apedrejavam Estevão, está lá em Atos 7. E eu penso que nós temos sido, sim, réus de todas essas acusações que o Senhor aborrece, incluindo aquela que a sua alma abomina. Essa condição se torna ainda mais grave quando nós nos aproximamos indignamente da mesa do Senhor. 1 Coríntios, o capítulo 11, do versículo 27 ao 32, diz que aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor de forma indigna, torna-se culpado do corpo e do sangue de Cristo. Então, assim, nós somos exortados ao autoexame antes de participar da ceia, para avaliar a profundidade e o custo desse ato. Quem se achega sem discernir o corpo, ou seja, sem reconhecer os seus irmãos, os quais, segundo as Escrituras, são todos aqueles que confessaram com a boca Jesus Cristo como Senhor, né? E creram no coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos. Pois, como está escrito, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, quem se achega sem discernir o corpo, desconsidera ou desconhece totalmente o que representa a mesa do Senhor. Se eu não reconheço o meu irmão que foi inserido no corpo pelo crer e confessar e que recebeu o espírito de adoção como filho, independente da religião ou da comunidade do qual ele faça parte, então eu como e eu bebo juízo para mim mesma. Mas não é somente reconhecer,
mas tratar os irmãos de acordo com a ordenança da palavra. E isso requer de mim, no mínimo, questionar a motivação dos meus comportamentos em relação aos irmãos. Porque se eu não julgar a mim mesma de forma genuína, diante do Senhor, e me arrepender pelos meus pecados e ir em busca do perdão, né, diante dele, acerca do quanto eu posso estar desencorajando os filhos de Deus ao ferir o Cristo que habita cada um deles, eu me torno culpada de matar o corpo que é de Cristo, assassina. Consequentemente, eu vou ser julgada por ele para correção. Esse corpo que nós devemos discernir, estes membros que nós devemos reconhecer como irmãos, constituem juntamente conosco o corpo de Cristo. Então, como nós podemos afirmar que nós estamos em Cristo, se nós militamos contra o próprio corpo dele? Como eu posso declarar ser uma escolhida e que eu vou reinar com ele se na prática eu odeio, eu persigo o Cristo presente no espírito dos meus irmãos? Estou ali fazendo todas essas coisas, agindo motivada pela natureza assassina do pai diabo. Se o fundamento do evangelho é o amor, como é que nós podemos seguir participando da mesa, que é uma expressão máxima da pessoa e filosofia de Cristo, enquanto nós matamos a manifestação desse amor na terra? Como eu posso causar dano àqueles pelos quais Deus se entregou na posição de filho? Ou seja, Deus entregou seu próprio filho para que nós não sofrêssemos dano. Essas práticas, elas não são apenas maldade, irmãos, mas é falta de inteligência, inclusive humana. Uma manifestação da ignorância que surge quando nós resistimos à luz divina. Porque, afinal de contas, é isso que acontece quando nós resistimos à luz de Deus e passamos a levantar outras bandeiras que não seja Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. A resistência à luz deflagra uma condição de endurecimento espiritual que é descrita por Paulo. Efésios 4, do 17 ao 18, diz o seguinte, eu vou ler aqui na versão King James atualizada. 4, 17 ao 18. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem devido ao embrutecimento dos seus pensamentos. Então, Paulo usa o termo embrutecimento, embrutecidos, para se referir a nós, cristãos, que vivemos na inutilidade dos nossos pensamentos. Embrutecimento. Essa talvez seja a palavra que melhor descreve a razão pela qual nós, denominados pequenos Cristo, que é o significado etimológico aí da palavra cristão, advertidos de que toda a lei se cumpre, se resume no mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, né, como diz Gálatas 5,14, agora nós nos encontramos aí, nos mordendo e nos devorando uns aos outros, nos destruindo mutuamente. O vocábulo embrutecimento no grego é porosis, denota uma dureza, uma obstinação, um embotamento da percepção. Na neuropsicologia, essa condição é conceituada como rigidez ou inflexibilidade cognitiva, e ela se refere à dificuldade que a pessoa encontra de articular o pensamento, de alternar o comportamento, uma ausência de habilidade em buscar outras alternativas diante de tentativas mal sucedidas. Indivíduos que têm um pensamento rígido demonstram uma tendência persistente em manter padrões de pensamento e de comportamento, mesmo quando esses já não são mais apropriados ou eficazes. E essa rigidez preserva esses esquemas pré-estabelecidos em detrimento da adaptação ou do progresso. Em outras palavras, as minhas atitudes podem claramente contradizer os princípios da essência divina, que é amor, mas a minha rigidez mental me impede de identificar, de reconhecer, que é um embrutecimento, e de ajustar os meus pensamentos e comportamentos. E sabe o que está por trás, né, de toda essa rigidez? Invariavelmente, 100% das vezes, orgulho e medo.
E não era justamente o orgulho e o medo que mantinham os judeus ali encerrados, né, naquela postura, naquela casca vexatória. Apesar de nós não termos consciência, a nossa mente ela está cercada por diversas crenças, conceitos, e se nós não identificarmos essas narrativas que nos cegam, que nos limitam e que a Bíblia chama de fortalezas, nós vamos seguir assassinando Cristo. E o que é uma fortaleza? Agora a gente vai ler 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 e 4, na King James atualizada, que diz o seguinte: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O termo grego traduzido por fortalezas é oshuroma. Talvez nem seja assim que se pronuncia, mas eu estou lendo literalmente. E diz respeito a estruturas que servem de apoio, sejam opiniões, argumentos, raciocínios ou qualquer outras bases nas quais alguém confie ou pelas quais nós possamos lutar para defender. Assim, toda confiança humana em ideias, conceitos, pessoas, posses ou qualquer outra coisa que não seja Cristo se constitui em uma fortaleza. E essas fortalezas têm dividido o corpo de Cristo, limitando a nossa capacidade de mudança de mente através do arrependimento. Porque essas fortalezas, essa rigidez cognitiva, obscurece a visão. E aí nós estamos impedidos de enxergar amplamente a Deus, a nós mesmos e as circunstâncias. Consequentemente, nós vamos persistir em padrões de pensamentos obsessivos que sustentam comportamentos rígidos e que ferem a essência de Deus, amor, e que negligenciam chamada transformação. Contudo, em Efésios, capítulo 4, versículo 20 ao 23, também na versão King James atualizada, diz o apóstolo Paulo, em exortação a nós: não foi isso que aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a seres renovados no vosso modo de raciocinar. Então, veja que nessa exortação, Paulo incentiva uma renovação contínua da mente. Paulo está advertindo sobre os perigos de manter padrões rígidos de pensamento. Essa renovação é um processo dinâmico e que demanda sobriedade e vigilância. A ausência desse exercício mental propicia a médio e longo prazo a cauterização da consciência, mas a curto prazo, no hoje, nós perdemos a capacidade de arrependimento. Perdemos a capacidade de autoanálise logo, de arrependimento, porque a rigidez cognitiva embota a nossa percepção acerca da nossa própria condição, inclusive espiritual. Quando nós permitimos agir em defesa de opiniões, de dogmas ou interesses que não promovem o amor a Deus e o amor fraternal, fatalmente nós estaremos atuando nos limites das nossas fortalezas mentais. E essas fortalezas são financiadas pelo medo e pelo orgulho, que vão obscurecer a visão e tornar os pensamentos e os comportamentos rígidos, inflexíveis. E eu posso até justificar os meus comportamentos intransigentes e que propagam morte em razão de uma necessidade de combater heresias, de combater deturpação da palavra, como uma espécie de defesa do Evangelho. Mas isso não passa de um engano. Na verdade, isso só me leva a me aperfeiçoar na carne e adoecer a minha alma. O Evangelho não precisa de defesa. Como bem disse Charles Spurgeon, o Evangelho é um leão. Você não precisa defendê-lo, você só precisa abrir essa jaula. O Evangelho não precisa de defensores, irmãos. Ele precisa de vidas que o vivam. Se eu me ocupar mais em praticar o Evangelho, em ser uma testemunha do poder transformador de Deus na minha vida, eu já estarei realizando a defesa mais eloquente que ele poderia ter. O Senhor não nos chamou prioritariamente para revolucionar o mundo. Ele nos chamou para sermos o lugar onde ele vai fazer a sua revolução. A responsabilidade pela salvação é individual.
Não nos compete resgatar ou convencer ninguém, porque a tarefa de persuadir acerca do pecado, da justiça, do juízo, pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Está em João, capítulo 16, versículo 8. É uma ingenuidade a gente presumir que nós possuímos a competência necessária para substituir o Espírito na sua função. E além disso, as Escrituras são claras ao demonstrar, especialmente lá em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, que em todas as realidades, em todos os contextos de igreja, haverá vencedores. Então, como que é que nós vamos nos justificar diante do Senhor por tantos escândalos, por tanta morte, tanto desânimo, tanta acepção de pessoas? E por qual motivo? Porque nós nos arrogamos o direito de definir e de defender onde, em que lugar ou de que forma os salvos e eleitos devem se reunir. E veja, eu não estou, de forma alguma, defendendo uma vida em que Cristo não seja o centro, a filosofia que guia as nossas vidas e ações. E tampouco eu estou aqui condescendendo com qualquer ensino herético ou irreverência com a palavra e com o viver de igrejar. Contudo, julgar e condenar a vida, a prática ou as motivações de um filho de Deus, ou mesmo de um grupo cristão, é prerrogativa exclusiva do reto juiz, conforme as Escrituras nos ensinam. Se nós ultrapassarmos esse limite do ensino das Escrituras, torna-se evidente que o Espírito que nos move não é o Espírito de Cristo, o qual em tudo não ousou ir além do que diz a palavra de Deus, que se resume em fazer, e falar tão somente aquilo que procede de Deus. Nós devemos nos lembrar da postura de Davi em relação a Saul. Saul era um claro opositor de Davi, ele o perseguia injustamente, ainda que Davi estivesse sob a égide de Deus, ou seja, ele estava protegido pela mão de Deus. Isso nos leva então a inferir que, em linhas gerais, Saul, ele estava distante da vontade de Deus. Mas mesmo assim, Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, que é amor, mesmo diante da oportunidade de dar fim ao seu adversário, ele foi profundamente comovido pelo Espírito, incomodado por Deus, e quando ele tocou ali na aba da veste do ungido do Senhor, ele sentiu essa advertência interior, porque todo filho de Deus é um ungido seu. Não se pode brincar com os assuntos de Deus e com aquilo que pertence a Ele, nem zombar da santidade dele. É algo terrível nutrir desejos de vingança ou ignorar o reflexo de Cristo na vida de alguém, só porque esse alguém supostamente não compactua com a sua forma de culto a Deus ou não se reúne no mesmo lugar que você. O Senhor é justo e Ele se encarrega de julgar todas as coisas no tempo apropriado. Cabe a nós, como filhos e imitadores de Cristo, promover o amor, a misericórdia, a unidade entre os irmãos, porque a vingança não pertence a nós, mas a Ele. Então, o julgamento, a disciplina, a gestão da família de Deus pertence exclusivamente a Deus Pai. A nós que somos filhos, cabe obedecer, amar, promover a unidade fraternal. Não é função de filhos e irmãos decidir quem merece o favor ou o castigo divino, ou quem é digno ou indigno de ser chamado irmão. Essa postura soberba é semelhante à postura do maligno e nos faz perder de vista a nossa verdadeira posição. Nós somos irmãos em Cristo. É por isso que lá em 1 Pedro, eu também vou ler aqui na versão King James atualizada, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz que chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Veja, diante da parcialidade, do partidarismo, da violência, da negligência com que nós temos caminhado diante do Senhor, o que nós podemos observar em nosso meio? Deus está julgando seus próprios filhos. Deus está nos julgando. No dia do Senhor, nós seremos julgados pelas nossas obras. Contudo, hoje, o Senhor está julgando os nossos comportamentos. Sabe que essa acepção de pessoas, toda essa discriminação de quem é, de quem não é filho de Deus, esse tocar
indevidamente nos filhos de Deus, o que isso tem gerado nos nossos afetos? Ressentimento e hostilidade. Nós estamos sendo movidos por esses sentimentos e ao invés de nós desejarmos a restauração da família de Deus, que todos os seus filhos andem na verdade e no amor, nós estamos alimentando sentimentos de vingança ou estamos nos regozijando com os tropeços dos nossos irmãos. E essa postura contrasta horrivelmente com o espírito do Evangelho. Ainda há tempo de nós examinarmos essas nossas condutas e de cooperarmos com a ação do Espírito Santo em autoconvencimento do pecado e da morte que nós estamos cultivando em nós mesmos e propagando para os demais. É imprescindível que a gente pare e analise se as nossas ações são verdadeiramente motivadas pelo amor a Deus, e esse amor a Deus é um amor que, por definição, deve promover vida para os irmãos por meio de atos de unidade e inclusão. Sabe, irmãos, a impressão que eu tenho é que essa carência de Deus em nós atingiu um nível tal que, na tentativa de preencher esse vazio com aquilo que não é Cristo, achando que é, nós temos chegado a um estado deplorável. Parece que já não basta o fato de que Deus Pai nos criou para que nós venhamos a ser parte dos sonhos dele, da família dele. Não basta que Cristo tenha se entregado na cruz para revelar a centralidade da sua mensagem e filosofia, que é amor. E tampouco parece suficiente que ele se encarregue diariamente de nós, nos conduzindo à glória, para que nós, enfim, nos sintamos especiais. Ao contrário, parece que para a gente se sentir único, especial, enquanto filhos de Deus, nós temos buscado sentido em distinções humanas, em fazer acepção de pessoas, em estabelecer castas e promover uma espécie de meritocracia baseada em práticas e dogmas religiosos. Nós criamos uma primeira classe supostamente mais digna, enquanto nós relegamos os demais à indignidade, nos esquecendo de que todos somos igualmente alcançados pela graça de Deus. Galardão é resultado de como nós desempenhamos a nossa vida com Deus. É processo, é crescimento, mas filiação é graça. Não tem mérito nosso algum para que nós nos julguemos mais legítimos que os outros. Isso é abominação. Sabe, certa vez, um irmão muito querido afirmou que fora dos santos só há barulho e confusão. E eu queria acrescentar algo que penso eu que é por isso que o átrio exterior acaba sendo o único espaço para fomentar intrigas, discussões infrutíferas, falatório desprovido de substancialidade bíblica, amorosa e que só evidenciam o tamanho do nosso ego. Quando se caminha em direção à maturidade espiritual, essas questões polêmicas, periféricas, que geram discussões frívolas, não glorificam o nome do Senhor, elas vão perdendo sentido. Essas disputas não apenas desonram a Deus, mas elas desanimam os filhos pelos quais ele trabalha arduamente para conduzir à glória. O desinteresse pelas futilidades, pelas discussões vãs, pela razão, é uma marca da maturidade espiritual que nós precisamos ver nos nossos irmãos nesses dias finais. Ao longo da história do cristianismo, as discordâncias em torno da letra da lei têm sido constantes. Paulo advertiu, a letra mata. 2 Coríntios. O resultado dessas disputas? Cadáveres, um verdadeiro vale de ossos secos. Poucos cristãos, em meio a essas discórdias e rivalidades doutrinárias, têm cooperado com o cumprimento da profecia de Daniel. Vamos ler Daniel 11. Daniel 11, versículo 32, na parte B. Vou ler aqui na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E quem é que conhece ao seu Deus e que hoje está se tornando forte e ativo? Quem é esse povo? Aí a gente pode ler aqui, 1 João, capítulo 4,
O versículo 7, a partir da parte B, diz claramente que é aquele que ama. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O povo que conhece a Deus é um povo que ama, irmãos. Não se trata de um povo partidarista que diz: eu sigo esse líder, eu sou daquele outro, essa prática é correta, aquela não é. Partidarismo, orgulho, egoísmo, medo, alienação. Mas não foi isso que aprendestes a Cristo. Isso é idolatria, isso é bezerro de ouro, fortalezas na mente, obsessões que distorcem a simplicidade do Evangelho. A única bandeira que nós devemos levantar é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O povo que será forte e ativo nesses tempos finais não é o que conhece a Deus no sentido da letra, mas é aquele que, à luz do conhecimento de Deus, tem sido conduzido a atos de amor, porque Deus é amor e o seu povo é um povo que ama. Essa é a distinção do povo de Deus nessa terra. O amor de Deus nos convida a acolher todos os seus filhos, independentemente das circunstâncias, rejeitando qualquer acepção de pessoas ou de discursos excludentes. Vamos ler 1 Pedro, no capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, amor uns para com os outros. Acima do dogma, acima da profecia, acima das preferências, acima da indignação, acima de tudo, amor intenso uns para com os outros. O propósito divino é que, como corpo de Cristo, nós vivamos em perfeita unidade de amor com os irmãos, edificando-nos mutuamente, para além das barreiras do nosso reunir, do grupo, do nome sobre o qual nós nos reunimos. Porque por meio de atitudes práticas, nós poderemos refletir ao mundo a graça e o amor de Deus. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A lógica bíblica é evidente. A falta de conhecimento de Deus embrutece. O desconhecimento de Deus como amor nos aprisiona em fortalezas mentais que tornam o nosso pensamento e o nosso comportamento inflexíveis, obscurecem a nossa capacidade de realizar as primeiras obras, aquelas que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas, como diz Efésios 2, 10, versículo 10. E que obras são essas? Atos de amor. Veja, Jesus diz aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40, na versão King James, fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Assim, todas as boas obras encontram sua síntese nestes dois mandamentos: amor, atos de amor. O nosso entendimento tem sido tão embrutecido porque nós temos deixado o medo e o orgulho nos guiar. Movimentos novos surgem, novas formas de culto e de vivência do Evangelho, mas a Bíblia está sempre nos convocando à mesma posição, nos exortando à mesma mensagem: retornar às primeiras obras, conforme o Senhor tinha advertido a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, voltar ao primeiro amor. Na segunda epístola de João, nós também podemos ver essa advertência. Lá, no verso, segunda epístola, tem só um capítulo, verso 5, diz assim, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, não se trata de algo inédito, não se trata de um novo falar, não se trata de uma nova profecia ou de uma nova forma de proceder. O que o Senhor está nos convocando
é aquilo que Ele tem nos dito desde o início. É o mandamento que nós recebemos e temos ouvido desde o princípio, que andemos em amor, amando-nos uns aos outros. 2 João, vamos lá, versos 4 a 6, vamos ler completo. Alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que andeis em amor. Nesses versículos, João ressalta duas formas de andar, na verdade e em amor. Andar na verdade é um pressuposto para andar no amor, porque o amor sem verdade reduz-se a mera afinidade humana, e nós fomos chamados a amar uns aos outros na verdade e não em nós mesmos. Ou seja, esse amor deve ser fundamentado no Senhor e não limitado pelos interesses ou afetos naturais que, por mais nobres que pareçam, são insuficientes para refletir essa essência do amor divino. Por outro lado, se nós enfatizarmos a verdade sem amor, ela se torna uma doutrina rígida e inflexível, capaz de ferir e de excluir os irmãos ao invés de edificar. O verdadeiro amor é capaz de dar a vida pelos irmãos, não para exaltar a si mesmo, mas para glorificar a Deus, que entregou o seu único filho para morrer por cada um de nós. Então, se nós seguimos a verdade que é Cristo, vamos seguir esse Cristo de tal forma, irmãos, que ele seja realidade nos nossos corações. Que esse amor divino encontre nos nossos comportamentos a sua mais plena expressão. Assim nós vamos saber que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Não porque alguém disse algo novo ou porque alguma profecia determinou, mas porque as nossas ações serão motivadas pelo amor que vem dele e não pelo medo, como aconteceu com os judeus no passado. Se o que eu faço é motivado pelo medo, seja o medo de Deus, de punição, de não ser abençoado, ou de perder o galardão, por exemplo, esse medo me aprisiona. E a origem dessa prisão não está em Deus, mas no maligno, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,18, não é isso? O verdadeiro amor, que é Deus, ele ocupando esse espaço em nós, o medo não pode ocupar. Então, queria abrir um parêntese no perfil ellengama.neuropsi no Instagram. Eu apresento um curto vídeo, algumas evidências científicas sobre como a representação de Deus pode impactar na nossa saúde mental. As pesquisas demonstram que aqueles que cultivam uma imagem mais positiva de Deus, eles tendem a apresentar melhor saúde mental, maior bem-estar. Em contrapartida, pessoas que enxergam Deus como uma figura punitiva ou legalista, elas são mais propensas a sofrer um impacto negativo na sua saúde psicológica. Nesse perfil lá do Instagram, ellengama.neuropsi, a abordagem é acadêmica e profissional, conforme o objetivo daquele espaço. Aquele perfil é acadêmico e profissional. Em razão do Código de Ética estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia, a fé, enquanto prática religiosa, não pode ser vinculada à prática de psicologia. Então, dessa forma, os conteúdos apresentados lá naquele perfil, eles são fundamentados em evidências científicas, sem adentrar nos aspectos da fé cristã, como aqui nós podemos fazer. Vale a pena conferir, porque então nós estamos falando de algo que é cientificamente comprovado. Deus é amor, e vê-lo dessa forma muda, inclusive, a nossa saúde. Então, o que deve me mover é o amor, mas o amor não está na nossa agenda. Como é difícil sentir amor por alguém, né? Na verdade, é impossível, porque amor não é um mero sentimento. Se o amor fosse um sentimento, nós estaríamos todos reprovados, pois quem, por sua própria capacidade, conseguiria amar aquele que o calunia, que o difama, especialmente sem conhecer as suas razões para agir de determinada forma? Quem poderia amar alguém que, após ter sido servido por você, passa a te considerar um anátema? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que esse amor transcende as capacidades humanas.
É por isso que o amor, em verdade, não se reduz a uma emoção ou sentimento, mas ele se manifesta em ações concretas. Orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos difamam, que nos caluniam, não retribuir o mal recebido, manter o silêncio em meio às acusações injustas, aceitar parecer tolo aos olhos daqueles que se consideram mais sábios, ocupar o último lugar para poupar aquele que não suportaria ser preterido, ceder à vez ao cansado, condescender com o fraco, com o pobre, com o que carece de instrução, porque você sabe lá no fundo que foi isso que você recebeu desse Deus, que é amor. Amar é agir de forma a expressar a Deus em nossas ações, promovendo vida para o próximo. Esse é o fundamento da piedade. Não retribuir o mal que nos é oferecido já se constitui numa expressão de amor. Mesmo quando nós carregamos sentimentos negativos em relação a alguém, se ainda assim nós intercedemos a esse Deus pela vida dessa pessoa, nós estamos manifestando amor prático, segundo o entendimento das Escrituras. Por isso que diz para amar por quem persegue. O Senhor está sabendo que para você orar por quem te persegue. O Senhor sabe que você está orando, que há um sentimento de dor, é um sentimento de oposição àquela pessoa, mas você está negando a si mesmo para cumprir o mandamento, para cumprir a vontade dele, para cooperar com ele nesse propósito. Então, amar implica negar os impulsos naturais do coração humano, os instintos que nos levam à retribuição ou ao ódio, e substituí-lo por ações que edifiquem, que vivifiquem o outro, sem ganhar nada e sem ser reconhecido por isso. E o amor intencional, esse que se expressa por meio de comportamentos, ele pode com o tempo se transformar em um sentimento. A graça recebida de Deus, quando bem aplicada, torna-se um dom. E o dom, quando exercido com fidelidade, transforma-se em ministério, o que significa realidade. O capítulo 13 de 1 Coríntios ilustra essa supremacia do amor sobre os demais dons. Então, apenas o amor pode tornar-se ministério, porque quando nós praticamos esse amor intencional, ações que não se relacionam com emoções, com sentimentos, nós estamos exercitando a graça concedida por Deus, estamos expressando Deus na carne, que é o significado da piedade. E essa é a condição de estar em Cristo, é negar o que nós somos em essência para praticarmos as obras de Cristo. E esse exercício do amor, que hoje nós realizamos como uma ação consciente, movidos pela graça, será um dia inteiramente praticado através das entranhas de compaixão de Cristo, o esplâncnon. Esse é o ministério da filiação, porque somente filhos do Deus amor podem expressar a essência de quem Ele é. Então, o ministério da filiação, que nos faz semelhantes a Cristo, é igualmente o ministério do amor. E essa é a evidência de que nós estamos nos tornando filhos maduros de Deus. O quanto desse ministério nós temos desenvolvido em cooperação com Deus através de atos de amor. Assim, se nós não somos movidos à prática de comportamentos que evidenciam o amor como uma manifestação objetiva, nós nunca seremos movidos de compaixão pelos irmãos, que seria uma manifestação subjetiva do amor. E talvez, irmãos, já agora, no final desse compartilhar, nós ainda não tenhamos movido as nossas entranhas em relação à situação da irmandade de um modo geral, mesmo sendo irmãos saudáveis na fé e no proceder. Pode ser que nós façamos parte de um seleto grupo de irmãos que avançam no estudo das Escrituras, que buscam um viver santificado, reverente, nos afastando de discussões, mas ainda assim nós podemos estar estéreis no amor fraternal. Nós podemos estar nos sentindo muito seguros, gratos pela aparente estabilidade que nos cerca em nossas comunidades, mas ainda insensíveis ao que se passa no coração de Deus, distantes da preocupação do Pai com a integridade da sua família. Talvez ainda falte brilhar sobre nós a luz do entendimento de que a tragédia vivida por esta família é, de fato, a tragédia de todos nós. Essa tragédia abrange aí os escândalos, a degradação
mas também a falta de percepção espiritual acerca das implicações de sermos parte dessa família. Essa família que está sendo desgastada, afligida, ferida, é a família de Deus. E sendo filhos, a responsabilidade de promover a reconciliação e a unidade é de todos nós. O Pai deseja filhos que compartilhem de sua preocupação e laborem em seu negócio, que é família. Família. Antes nós falávamos pessoas. Sim, o Senhor tem preocupação com as pessoas, mas o sonho dele é família. Se a minha comunidade não está vivendo esses conflitos, glória a Deus. Mas isso não significa que eu não fui conclamada à guerra. Se na minha comunidade os irmãos não se espancam, glória a Deus de fato e de verdade. Mas isso não me dá a liberdade de usar o púlpito ou as reuniões para exaltar a nossa condição, focando a degradação de outras comunidades. Afinal, um reino dividido contra si mesmo não prospera. Ou nós somos de fato família de Deus, testificando essa parentalidade pela nossa prática, ou nós nos associamos ao adversário para desestruturar a unidade que o Pai amor tanto preza. Em última instância, de que adianta ostentar um procedimento aparentemente santo se eu permaneço aí indiferente ao sofrimento do meu próximo, que está sucumbindo à margem da minha existência, sem que as minhas entranhas sejam comovidas? Isso de nada vai valer, diante do Senhor de nada valerá. Toda a minha obra, todo o meu viver não será mais do que um ruído irritante aos ouvidos de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 13, vamos ler 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Como lindamente ilustrou o irmão Devern Frank, ele é autor de um livro maravilhoso, O Supremo Propósito, a mensagem da cruz, que se refere a toda a obra consumada por Cristo na cruz do Calvário, teve por objetivo gravar nos corações dos filhos de Deus a filosofia eterna que sustenta a relação do Deus triuno e que se resume em dar a vida como Cristo deu a sua, compartilhar luz e dispensar amor. Hoje, como foi um dia com os judeus, nós estamos tomados por medo e orgulho e por isso a mensagem de Cristo não tem encontrado lugar nos nossos corações, o que invariavelmente limita o desenvolvimento do ministério da filiação. Um dia, o espírito de filiação nos foi concedido, a genética divina nos alcançou, mas a expressão dessa filiação, que seria a semelhança com Deus, nós só alcançaremos através de um viver que se resuma em atos de amor. Existe uma grande peneira universal nas mãos do soberano de toda a terra, que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade e que nada realiza senão por meio do amor. E essa peneira tem por objetivo provar e aprovar os eleitos. Quem vai resistir a essa peneira de Deus, a esse movimento que Ele está fazendo, está aplicando em nosso meio? Penso eu que aqueles que vão permanecer firmes nessa peneira serão aqueles que têm o peso do amor nos seus corações. Então, para concluir, eu quero ler para os irmãos o capítulo 14 de Romanos, numa tradução que para mim é muito inteligível, de fácil compreensão, que eu considero uma das mais preciosas orientações bíblicas sobre como nós devemos nos relacionar com os irmãos, manifestando um amor intencional, ou seja, atos de amor. Trata-se de uma narrativa extraída do áudio do canal do DBS Melodias e diz o seguinte: Romanos 14. Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam, mesmo quando parecer que eles são fortes em suas opiniões, porém fracos na fé. Tratem-nos com gentileza. Por exemplo,
Uma pessoa viajada pode muito bem estar convencida de que pode comer de tudo que há na mesa, enquanto o outro, com uma formação diferente, pode pensar que o certo é ser vegetariano. Mas como ambos são convidados à mesa de Cristo, não seria desagradável se um começasse a criticar o que o outro comeu ou deixou de comer? Afinal, Deus convidou ambos para a sua mesa. O que você vai fazer? Cortá-los da lista de convidados ou interferir nesse amor de Deus que a todos recebe? Se há correções a serem feitas ou lições a serem aprendidas, Deus pode lidar com elas sem a sua ajuda. Digamos que alguém pense que determinados dias devem ser considerados sagrados, enquanto outro pensa que todos os dias são iguais. Há boas razões para cada opinião. A verdade é que cada um é livre para seguir as convicções da consciência. O que importa em tudo isso é que se você guarda um dia sagrado, guarde-o por causa de Deus. Se você come carne, coma para a glória de Deus e agradeça a Ele pela picanha. Se você é vegetariano, coma vegetais para a glória de Deus e agradeça-lhe pelos brócolis. Nenhum de nós tem permissão para legislar nesses assuntos. É a Deus que vamos prestar contas de tudo e em tudo, na vida e na morte, a ninguém mais. Foi por isso que Jesus viveu e morreu e depois viveu outra vez, para se tornar nosso Senhor sobre tudo, da vida à morte e nos libertar das pequenas tiranias de cada um. Além do mais, o que você vai ganhar ao criticar um irmão, ou o que vai ganhar quando você é tolerante com uma irmã? Preciso dizer que isso só nos faz parecer tolos ou algo pior. Afinal, um dia todos nós vamos nos ajoelhar para sermos julgados na presença de Deus. Sua crítica ou sua tolerância não vão melhorar sua situação nem um pouco. Leiam vocês mesmos o que diz as Escrituras. Tão certo como eu vivo e respiro, Deus diz, todo joelho se dobrará na minha presença. Toda língua dirá a pura verdade que eu e somente eu sou Deus. Portanto, parem de se preocupar indevidamente com os outros. Vocês já têm bastante com que se preocupar cuidando da própria vida diante de Deus. Deixem de lado a atitude de querer decidir o que é certo para o outro. Preocupem-se em não se intrometer na vida dos outros, tornando a vida mais difícil do que já é. Estou convencido, Jesus me convenceu, de que tudo é santo em si mesmo. Nós, pelas nossas atitudes ou palavras, é que podemos contaminar as coisas. Se vocês confundem os outros, fazendo do que as pessoas comem um campo de batalha, já perderam aquela amizade, aquele amor. Lembrem-se de que foi por essas pessoas que Cristo morreu. Você vai arriscar mandá-las para o inferno por causa de uma dieta? Não ousem fazer com que uma comida abençoada por Deus se torne um meio de envenenar a alma. O reino de Deus não tem a ver com o que vai para o estômago, entendam isso. Tem a ver com o que Deus faz com sua vida quando Ele a conserta e completa sua obra com alegria. Nossa tarefa é servir a Cristo com sinceridade. Façam isso e irão matar 2 coelhos com uma única cajadada. Agradar a Deus mais do que a vocês e mostrar o valor dele para todo mundo. Assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo apontando os defeitos deles. Não permitam que uma discussão a respeito do que é ou não é servido num jantar destrua a obra de Deus em vocês. Já disse e repito, toda comida é boa, mas pode se tornar má se vocês a usarem mal, fazendo com que os outros tropecem e caiam. Quando vocês se sentarem para comer, a preocupação principal não deve ser alimentar-se, mas compartilhar a vida de Jesus. Portanto, sejam sensíveis e educados com os outros que estão à mesa. Não comam, façam ou falem nada que interfira na livre troca de amor cristã. Cultivem o relacionamento com Deus, mas não o imponham aos outros. Vocês serão felizes se o seu comportamento e sua fé forem coerentes, mas se não estão seguros, se percebem que estão agindo de modo incoerente com aquilo que creem, às vezes tentando impor sua opinião ou apenas agradar, vocês estão errados. Se o seu modo de viver não condiz com o que vocês creem,
então está tudo errado. Até a próxima.